Seja bem-vindo ao EJA Cursos Online. Meu nome é Júlio e hoje nós vamos para mais uma aula de física. A aula de hoje é sobre vetores. Então, nas últimas aulas nós temos visto sobre vetores, mas estávamos vendo a respeito de o que é um vetor, como ele funciona, decomposição. Hoje nós vamos trabalhar sobre soma vetorial. A soma vetorial, como eu disse anteriormente, ela é uma operação feita de modo diferente das operações que acontecem entre os escalares. Na soma vetorial, nós precisamos aplicar algumas regras entre vetores para conseguir achar o valor da soma. Então, nós temos duas regras que vamos aprender hoje, que é a regra do polígono e do paralelogramo, tá bom? Então, vamos lá. Cada regra tem a sua particularidade de onde é melhor ser utilizada. A regra do polígono, a rigor, ela pode ser usada para qualquer caso. Mas nós usamos ela principalmente quando nós temos dois vetores na mesma direção. Lembrando que direção é horizontal e vertical. Ou quando temos mais de dois vetores. Então essa que é a utilização principal da regra. E como que nós usamos ela? Então nós temos dois casos de exemplo. Dois vetores na mesma direção. E outro, vários vetores. Então, no caso de dois vetores na mesma direção, como que nós vamos aplicar? A regra ela é aplicada da mesma forma, que é o quê? Juntar a origem de um vetor com a extremidade do outro. Nós definimos um vetor que é o primeiro e vamos juntando origem com extremidade até somar com todos. Então, a primeira coisa que nós fazemos é isso daqui, ó. Origem com extremidade. Peguei e coloquei um vetor desenhado primeiro, peguei a origem de outro vetor e somei com a extremidade do primeiro. Ponto. Fui fazendo isso, no caso, até acabar, que são só dois vetores. Depois que eu faço isso, para achar o vetor resultante, ele vai ter origem na origem do primeiro e extremidade na extremidade do último. Você traça um vetor que começa no primeiro e termina no último, tá bom? E esse é o desenho do vetor resultante. Tá, caso eles tenham a mesma direção, nós temos dois casos. Tendo sentidos iguais, se soma. Como cada vetor vale 5, 5 mais 5 dá 10. Se fosse cada um apontando num sentido, um apontando para a direita e outro para a esquerda, aí subtrairia 5 menos 5, 0. Tá bom? Então, esse é o caso de vetores na mesma direção. Lembrando aqui só, pontuando para vocês, que todas as vezes que vocês verem essas setinhas em cima das letras, é uma forma de simbolizar que nós temos grandezas vetoriais, tá bom? Quando nós temos grandezas escalares, elas não vêm com essa setinha. Então, aplicação da regra no caso de mais de dois vetores, mesma coisa. Escolho um para ser o inicial. Por exemplo, escolhi o vetor A. Então, o A foi o primeiro. Depois eu coloquei o C, juntando origem com extremidade. Depois o D, juntando origem com extremidade. E por fim o B. Não faz diferença a ordem que você escolhe. Poderia ser BDCA, CDBA, independente de qual que é primeiro e qual vem depois, o resultado é sempre igual, tá bom? Então, o que nós temos? Vetor resultante de novo, origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Normalmente ela é traçada em cima aqui o vetor resultante, tá, pessoal? Eu tracei em cima justamente para vocês verem a aplicação e não ficar uma coisa embolada, uma em cima da outra, tá? Mas é aqui mesmo, aqui em cima. Projeta aqui em cima mesmo. O vetor que nós chamamos de resultante, que normalmente é representado pela letra R, que é o resultado da soma vetorial. Nesses casos, não basta só somar ou subtrair. Como nós temos partes horizontais e partes verticais, nós temos que fazer o quê? Nós só somamos partes horizontais com horizontais e verticais com verticais. Então, nós temos, quem que tem componente horizontal? A, B e C. Por que C? Lembra? Ele está na diagonal, ele vai ter uma componente aqui na horizontal e uma componente aqui na vertical. Quem está na vertical? C e D. Então, para eu achar o vetor resultante, neste caso aqui, o que eu tenho que fazer? Primeiro, achar as componentes do vetor que está na diagonal, lembrando da aula passada. Como eu vou ter o valor do vetor e do ângulo, eu consigo.
somo tudo que está na horizontal com tudo que está na vertical. Então, aqui eu encontrei as componentes, aplicando seno e cosseno, trigonometria. Caso tenham dúvida em trigonometria, por favor, peçam para que eu revise, que eu faço uma aula só de revisão disso. Depois eu somo A com componente horizontal de C com componente horizontal de B. E C com D. No final, o que nós tivemos? Esses caras se somaram porque estavam todos nos sentidos iguais, todos apontando no mesmo sentido. Então ficou 5 mais 5, que é o valor de A e B, mais 2 raiz de 3, que é o valor da componente de C, que deu 10 mais 2 raiz de 3. Normalmente, isso não dá os numerozinhos feios assim não, tá? Normalmente vai dar 5, 3 e coisas do tipo. Nesse caso aqui, eu não poderia somar o 2 com 10, tá, pessoal? Porque tem uma multiplicação entre raiz aqui. Como essa raiz não é uma raiz exata, não tem como abrir ela. Então fica assim mesmo. Nesse caso da vertical, eu tenho um para cima e outro para baixo, com o mesmo valor que é 2. Então 2 menos 2, 0. Não tem componente vertical. Como não tem, o vetor resultante só é horizontal. 10 raiz de 3. Perfeito? Então, aí vocês me perguntam, pô, professor, e se tivesse componente vertical? Caso tivesse componente vertical, vocês fariam o quê? Uma nova soma. Com o quê? Colocando a componente vertical que nós achamos do resultado da soma de todas, com a componente horizontal do resultado da soma de todas. E a resultante total, mesma coisa aqui, ó. Apliquei uma outra regra do polígono. Só que agora eu tenho um triângulo retângulo. Basta aplicar Teorema de Pitágoras. E com o Teorema de Pitágoras, eu consigo achar o valor da resultante. Beleza, pessoal? Então, aplicação da regra do paralelogramo. Lembrando, se vocês tiverem muita dúvida no que eu estou falando da parte da trigonometria, que eu não estou abrindo tanto, não estou mostrando como que faz, eu só estou mostrando para vocês o resultado, pede que eu dou uma aulinha para vocês sobre isso. Teorema de Pitágoras e seno e cosseno. Então, a regra do paralelogramo ela é usada no seguinte caso. Dois vetores que não são na mesma direção. Ponto. Sempre que você tiver isso, você pode usar a regra do paralelogramo e na maioria das vezes é ela que nós optamos por usar, tá? Como que a regra funciona? Eu vou juntar origem com origem. Juntei origem com origem, eu faço projeção dos vetores. O que são essas projeções? Aqui, ó. Juntei origem com origem. Projeção é como se eu desenhasse o vetor B aqui e o vetor A aqui. Eu não mudei o valor, nem o módulo, nem a direção, nem o sentido. Então, eu posso fazer isso. É como se eu andasse com o vetor, tá? Por que eu ando? Porque eu fecho num paralelogramo, uma figura de lados paralelos. E como que dá a resultante? Origem na origem do primeiro, extremidade... Não, origem na origem dos dois, perdão, e extremidade nas extremidades das projeções. Outro triângulozinho retângulo. Só aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, no caso que eu tenho dois vetores que são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo de 90 entre eles, basta fazer isso. E se não tiver um ângulo de 90 entre eles, que é o outro caso, né? No outro caso, que eu tenho aqui, ó, o ângulo entre eles vai ser 120. Se eu tiver o ângulo entre eles, eu consigo resolver, mas eu tenho que ter o ângulo entre eles. O que eu faço? Aplico a lei dos cossenos. Lei dos cossenos, a ao quadrado mais b ao quadrado, mais 2 vezes cosseno do ângulo entre eles, vezes a vezes b, vai dar resultante. Então, basta fazer aqui, ó. Aqui eu substituí os valores e encontrei raiz de 28. Tá bom? Aí aqui, isso aqui talvez vocês possam ter dúvida, é 2 vezes cosseno de 120 é menos meio. Então, 2 vezes menos meio é menos 1. Menos 1 vezes 2 menos 2, menos 2 vezes 6 menos 12. Tá bom? Por isso que eu achei esse valor. Então, regra do paralelogramo. Tenho dois casos de aplicação, perpendiculares e não perpendiculares. Perpendicular, só juntar origem com origem, está na diagonal o vetor resultante, Teorema de Pitágoras. Neste caso específico aqui, o que eu tenho?
ângulo que não é de 90 entre eles, ou seja, não perpendicular. Basta aplicar a lei dos cossenos. Perfeito? Não faz diferença qual regra vocês optam por utilizar. Seja a regra do polígono ou do paralelogramo, o resultado vai ser sempre o mesmo. Coisa que eu coloquei de curiosidade, não costuma cair muito, é caso vocês encontrem subtração de vetores, que é uma soma, só que a subtração mostra que esse vetor da frente troca o sentido na hora de somar. Então é como se fosse b mais o vetor d negativo, que é simplesmente o vetor d apontando no sentido contrário. Se ele está para baixo, aponta para cima, se está direita, aponta para a esquerda. Só isso e faz a sominha vetorial, seja paralelogramo ou polígono. Aqui eu usei paralelogramo, origem com origem. Beleza? Pessoal, o que costuma confundir mais é a aplicação. Vocês misturarem polígono com paralelogramo. Polígono, origem com extremidade. Vetor resultante, origem na origem do primeiro, extremidade na extremidade do último. Paralelogramo, origem com origem. E o vetor resultante vai estar na origem dos dois e na diagonal apontando justamente onde estão as projeções, as extremidades das projeções. Beleza? Se tiver muita dúvida, deixe os comentários. Por favor, quero saber o que vocês estão achando das aulas. Muito obrigado pelas aulas e tenha um ótimo dia.